E aí pessoal, beleza? Quando fala de massa plástica, tem uma variedade muito grande no mercado. E eu sou o Eliandro e eu vim aqui para explicar para vocês as informações de cada tipo de massa disponíveis e a sua distinta aplicação. Acompanha comigo nesse vídeo e vamos lá que temos muito o que conversar. E para começar, vamos entender primeiro o que é a famosa massa plástica. Massa plástica, ele é um produto preenchedor de vazios, um preenchedor de buraco, operação tapa-buraco. Eu tenho um amassado, eu tenho uma peça que está desgastada, eu preciso recolocar um material para preencher. Massa plástica é um produto que serve para preenchimento de superfície. Essa é a nossa famosa massa plástica. Falando da nossa linha automotiva, as massas que você precisa fazer um lixamento, ter todo o trabalho de preparação, começamos com a nossa massa plástica cinza, que é a massa mais conhecida tradicional, massa plástica cinza tradicional, lixamento tradicional, uma secagem de massa plástica tradicional também. Eu venho aqui com a massa plástica de cor branco, que eu já venho com uma outra composição, nos favorecendo no melhor lixamento e uma secagem um pouco mais rápida. Vou subindo de tecnologia. Depois eu venho com o lançamento aqui, que é a massa Royal One. Royal One é uma massa que ela já me vem com uma secagem mais rápida, com um lixamento melhor e uma tecnologia entrando com o diferencial do mercado da sua secagem para lixamento. E eu venho com uma massa de alta tecnologia Super Light, que aqui é uma massa de baixa densidade, alta tecnologia, lixamento super macio e temos uma secagem mais rápida também. E para quem está procurando uma massa com segmento fora do linha automotiva ou outras aplicações, falando de marmoaria, pedras, granizo, temos a massa super branco e a massa de cor preto, que é exatamente para atingir a sua necessidade, podendo ser mesclado entre elas. Então temos aqui as nossas massas plásticas à sua disposição. Vamos com um breve resumo rápido. Massa plástica cinza, massa plástica branca, massa plástica Royal One, massa plástica Super Light e outras aplicações super branco e preta. Está aqui à sua disposição em distintos volumes, como em exemplo 400 gramas. Então agora vamos deixar algumas informações aqui sobre as características desses produtos para você entender de uma forma mais compreensiva. Falamos da nossa massa plástica cinza, ela é uma massa plástica de tecnologia tradicional. Ela vamos ter aí o nosso tempo de secagem para lixamento, ela vai ter entre 40 minutos a 1 hora, dependendo da nossa temperatura, tá ok? Eu tenho um tempo para aplicação depois do preparo dessa massa. Ela vai ser preparada com 20 gotas para cada 100 gramas de massa. Vou retirar uma porção com a espátula ali, vou colocar de 15 a 25, a média aí 20 gotas para cada porção. Fiz a homogeneização ali de uns 30 segundos aproximado a 1 minuto, de acordo com a quantidade de massa que tenho aqui. E vou fazer o meu lixamento. Por ser a nossa massa de entrada, melhor custo-benefício, de cor cinza, normalmente o seu lixamento ele vai estar em prometo de uma lixa 40, 60, de acordo com a quantidade de massa que você aplicar. Uma massa de entrada tradicional é muito comum o lixamento com um grão 40, 60 para nivelação. Massa plástica cinza. Quando eu venho com a massa plástica de cor branco, ela me vem também com as minhas características de um produto de entrada tradicional, só que eu subo a minha tecnologia aqui. Eu já tenho um produto de cor branco e eu tenho a minha catálise também, a minha proporção dela 20 gotas para cada 100 gramas, vou retirar uma porção de espátula da mesma maneira. O meu tempo de secagem para lixamento, ele entra na minha proporção 1 hora, o intermédio dele é de 1 hora, 40 minutos a 1 hora, vai depender da sua temperatura, se alta, se baixa, porém a minha dureza para esse lixamento ele é melhor. Se eu teria que entrar com um grão 40 aqui eu posso entrar com um grão 60, então eu percebo uma dureza no lixamento melhor
do que a massa plástica cinza. Então essa é a minha característica dessa massa e ela também me proporciona um acabamento um pouco melhor aí do que a cinza pela sua composição e cor branco, tá joia? E aí entramos com a nossa massa Royal One, que é uma massa de desenvolvimento aí que está quebrando todo o paradigma do nosso mercado aí, que é uma massa de massa plástica com secagem rápida, isso é difícil termos no mercado, então ela entra com essa diferencial, o diferencial dela da Royal One. O que muda da Royal One para massa plástica branca, por exemplo? Eu tenho aqui uma secagem de 20 a 30 minutos, eu tenho uma secagem muito mais rápida de 20 a 30 minutos e eu tenho o meu lixamento melhor do que a minha massa plástica branca. Então se eu teria que entrar com grão, em exemplo, 60 na branca, eu já posso entrar aqui com grão 80 na minha Royal One. Então tem um melhor acabamento, menor volume e quantidade de poros ali na aplicação. Eu tenho um tempo de secagem mais rápido e a minha dureza para lixamento é mais suave. Eu posso entrar com grão 80, vai me dar economia de lixa e outros detalhes por aí. Então, Royal One, seu diferencial, secagem para lixamento mais rápido e um lixamento melhor do que a nossa linha, ou melhor, do que toda a linha tradicional. Quando entramos com a massa poliéster Super Light, ela é uma massa plástica de alta tecnologia. Essa massa plástica que ela vem com a massa plástica de baixa densidade, a sua composição é totalmente diferente das massas plásticas do mercado. Ela te dá um lixamento super suave. Aqui nós já começamos a falar de um lixamento totalmente suave, até mesmo conhecido por muitos aí de massa semi-poliéster, devido ao seu lixamento ser suave e a sua flexibilidade também. Quando falamos de flexibilidade, é simplesmente a torção da carroceria. Ela vai te dar uma melhor resistência, ela vai ter a sua secagem, o seu tempo de lixamento também mais rápido do que as tradicionais, vamos estar por volta de 30 a 45 minutos, de acordo com a nossa temperatura, e o lixamento dela se inicia tranquilamente com o grão 80. Então tenho essa qualidade aqui, que é um adesivo plástico, uma massa plástica de baixa densidade, onde ela tem pouco peso, ela é suave e eu tenho um volume maior de produto. Para vocês terem uma ideia, estamos falando de um rendimento aí de uma proporção de 30 a 40% a mais em volume, em quantidade do que uma massa plástica tradicional. Essa é a nossa Super Light, uma das mais vendidas no mercado. E todas elas acompanham o catalisador líquido. Para outras aplicações, nós temos a massa plástica super branca, que é uma massa para outras aplicações, que ela vai entrar muito voltada a mármores, granizo, por causa do nome super branco, exatamente para se igualar ao tom branco das pedras ou substrato que você aí vai fazer a aplicação. Ela vai ter também uma secagem de 1 hora por ser tradicional e ela vem com diferencial de adesão, ela gruda de verdade na superfície que você vai realizar a aplicação dela, porém não é a massa recomendável para ficar fazendo lixamento em grandes áreas, é uma massa mais para a parte de pedras, mármores, colagem, decorações, onde você não precisa de um nivelamento de superfície a ponto de ter que taquear manualmente. Falando em máquina ferramenta, ela vai atender normalmente o seu mercado. E aí vamos ter a massa preta, de cor preta, exatamente isso. Uma massa de tonalidade preto, que ela vai te dar esse tom de cor exatamente para se igualar com as pedras, com o substrato que você está aplicando, ou outras aplicações que você precisa de uma massa de cor preta, ela vai atender também a secagem para lixamento aí entre 1 hora. A sua proporção de catálise é 20 gotas também para cada porção, normalmente, porém é uma massa que entra no segmento de adesão. Ela tem um agarre, uma pegada boa no substrato que você vai realizar a sua aplicação. Lembrando que ela pode ser mesclada entre elas para chegar no tom, entre o cinza, entre o preto ali, de acordo com a peça ou substrato que você vai fazer a aplicação. Algumas massas também de entrada, como a branca e cinza, tem na proporção menor volume, 400 gramas, e outras embalagens de acordo com a sua necessidade. É muito importante a superfície, a região onde você vai aplicar qualquer uma dessas massas aqui, ela estar devidamente preparada, como é dito e lido em todo o boletim ficha técnica do produto, para superfícies devidamente preparadas. Essa superfície, se for de metal, se for de plástico, se for de madeira, qualquer superfície, alumínio, galvanizado, inox, que vem a pergunta, mas essas massas ela tem adesão em alumínio galvanizado? Sim.
ela tem adesão com a superfície devidamente preparada. E essa superfície devidamente preparada, estamos falando que essa superfície, essa região, ela precisa estar retirada, ser retirado todo o material que está nela para que a massa possa ser aplicada diretamente sobre o substrato. Porém, esse substrato precisa ter ranhuras, que é a superfície devidamente preparada. Eu vou vir com uma lixa 80, uma lixa 60 ou até mesmo uma 120, mas aconselhável um grão 80. Eu vou fazer essas ranhuras nessa superfície e ela vai estar devidamente preparada para me aplicar a massa. Depois dessas ranhuras, eu preciso retirar os resíduos de pó, impurezas que está aqui com o soprador de ar, soprando da maneira que você tiver disponível, e fazer a limpeza química. Para a limpeza química dessa região, superfície, peça, onde vai ser aplicada, você está me entendendo muito bem onde eu quero chegar, você precisa fazer a limpeza química com a solução desengraxante da Royal Fix. É a limpeza química, um produto que ele vai evaporar rápido, vai tirar todos os contaminantes ali que podem evitar dessa massa ter uma perfeita adesão sobre o substrato que você vai realizar a aplicação. Então, outra técnica que seria muito importante deixarmos para você não ter um equívoco, um problema, uma observação na adesão, é quando formos realizar a nossa aplicação no processo, eu preciso fazer todo o preparo da massa e realizar na hora da aplicação de adesão. Que essa aplicação de adesão, depois da massa aplicada, eu vou aplicar uma camada fina sob pressão, apertando sobre toda a região que eu vou aplicar. Depois disso, a massa vai entrar em todos os poros, buracos, golpe de martelo, tudo que tiver ali. E aí eu venho com a aplicação de enchimento. Depois da aplicação de enchimento, eu realizo a aplicação de acabamento, fazendo o cruzamento, o estiramento da massa sobre a região. Então eu tenho 3 maneiras de aplicação: adesão, enchimento e acabamento. Dessa maneira, eu vou ter qualquer uma dessas massas de uma maneira devidamente correta aplicado para você ter bons resultados e o produto não ter nenhum problema no meio do processo. Então, fica aí essas simples dicas para uma boa aplicação dos produtos Massafix, Royal Fix, que está pronto a atender a necessidade do seu mercado e de toda a região onde você está. E não podemos deixar de informar alguns erros frequentes no caminho, algumas falhas no processo, que é muito importante para quem está começando ou para quem já é profissional do ramo. Se formos falar simplesmente de massa plástica, que todos já estão acostumados a falar de massa plástica, massa, porém, tem algumas coisas que é muito importante termos por consideração ou informação. Vamos começar lá da catálise? Quando preparamos o produto, retiramos aí o produto da embalagem, é muito comum destamparmos o catalisador e, a recomendação, como foi dito aqui, 20 gotas para cada 100 gramas. Essa 100 gramas, praticamente essa porção de espátula de 8 a 6 centímetros aqui, cheia, vai ser por volta aí os 100 gramas de acordo com a densidade ou a composição de cada massa. O certo seria 20 gotas, porém, alguns já têm esse costume de fazer a quantidade sem fazer a dosagem, mas não podemos exceder a quantidade de catalisador. Taca catalisador aqui, a rodo, que nem diz o ditado, daqui a pouco acabou o seu catalisador e você ainda tem a massa. Então alguma coisa está acontecendo pelo caminho. O que isso vai acontecer? Essa massa com excesso de catalisador, eu vou perder a minha perfeita adesão que foi desenvolvida para o assunto. Eu posso ter um problema de bolhas no processo. Eu vou ter uma massa menos resistente à sua flexibilidade. Quando falamos de flexibilidade, não que essa massa vai ser totalmente flexível, igual um plástico, mas na nossa carroceria tem a torção de deslocamento de cada peça soldada, a engenharia da peça, ela tem uma certa flexibilidade ali. Então as massas acompanham essa flexibilidade de torção da carroceria. E quando você coloca muito catalisador, essa massa pode ter uma rachadura, um trincamento, um desplacamento por causa de excesso de catalisador. Outro erro muito comum, como foi dito aqui, é não seguir as 3 passos de aplicação. Aplicação de adesão, que é o perigo. A aplicação de enchimento, de acordo com a região que você precisa fazer o enchimento. E a aplicação de acabamento, são as 3 aplicações. O problema está no nosso joinha aqui, na aplicação de adesão. Adesão, enchimento, acabamento. Na adesão é onde, se você não fizer, a massa não vai ter uma perfeita adesão.
você vai simplesmente preparar a massa e aplicou a massa ali, porém você não estirou a sua massa sobre todos os poros, golpe de martelo, imperfeição que tem ali, para que ela possa ter uma perfeita ancoragem ali e depois você fazer o enchimento o qual você precisa. Isso futuramente vai trazer o desplacamento, bolhas ou outros problemas que só vamos ter um diagnóstico da maneira muito mais aprofundada. Então acho que isso seria um fator muito importante falando de massa, catálise, aplicação e o nosso famoso lixamento à água, que é o paradigma aí, que é o ponto de atenção de muitos. Como que eu não vou fazer? Porque normalmente as massas plásticas ela tem um lixamento mais duro do que uma massa poliéster, diferente da nossa Royal One e da Superlight que tem um lixamento macio. Mas as massas tradicionais normalmente ela tem um lixamento duro e para facilitar esse lixamento muitos utilizam a lubrificação da água sobre os abrasivos da lixa para fazer esse lixamento, que é o fator principal de você utilizar uma lixa à água. Porém, essa água ela vai ser absorvida na massa e vai descer até a região chapa, da onde você está aplicando o material. E isso vai ocasionar um futuro oxidação. Essa oxidação vai golpear essa massa e vai desplacar, vai ter rachadura ou alguns outros problemas também. Então é recomendável o lixamento a seco e se você fizer um lixamento à água, tome cuidado ou utilize solução desengraxante, porque ele vai entrar ali sobre a água, todos aqueles poros da massa, vai ter uma evaporização rápida para que essa massa não fique úmida antes de você aplicar uma segunda camada. E falando de segunda camada, muito importante, para cada repasse de massa eu preciso fazer a limpeza com o ar e a limpeza química, a limpeza mecânica e a limpeza química. Com o ar, sopro bem apertado para que o ar entre nos poros da massa, todo o risco para que o pó saia, desengraxante, remoção química e realiza o repasso dessa massa. Dessa maneira vamos ter um auto chupeta muito bem preparado por você. Aqui estamos então com as nossas informações das massas plásticas, não sei o que você achou, mas se possível deixe o seu comentário para nós de alguma maneira para entendermos como melhor te atender também. E estamos aqui com todas as informações para você. Quer saber mais? Temos aí o nosso canal no YouTube, que vai ter vários vídeos rolando, dicas, técnicas e informações. Tem também o nosso site, toda a nossa rede social. Procure saber sobre Massafix, Royal Fix, que é uma linha de complementos automotivos, que temos produtos desde o início do processo até o final do processo, de acordo com precisa toda a reparação. Estamos aqui pronto para te atender. Bye, bye!